Hoje, o mundo assiste a mais um capítulo histórico na trajetória de um dos maiores líderes populares do nosso tempo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o título de doutor honoris causa da prestigiada Universidade de Paris. Um reconhecimento à altura de sua luta, sua história e seu compromisso incansável com a justiça social, a democracia e a soberania dos povos. Neste momento simbólico, Lula não representa apenas um homem, mas a força de um Brasil que resiste, que sonha, que cresce. Mesmo diante de tantas adversidades, com setores poderosos trabalhando contra, ele segue firme, provando que é possível governar com o coração no povo e os olhos no futuro. Por favor, venha. É o momento de dar essa condecoração de honoris causa. E uma última palavra. Nós desejamos, senhor presidente, dar um presente um pouco mais pessoal. O senhor vai reconhecer, sem dúvida, as folhas do Jequitibá. É a maior árvore do Brasil. E que o símbolo de longevidade. De longevidade e de resiliência. É um símbolo para o presidente. A natureza, com frequência, é uma metáfora, e esse para descrever o nosso percurso e quem somos, mas hoje representa um pouco a mais, é uma inspiradora. E se eu posso ousar dizer com esta imagem, pode ser que é outro que nos leva a descentralizar para pensar a nossa relação com o meio ambiente, a natureza e todos esses temas que são os que o senhor trabalha. E essa imagem, essa obra, para que acompanhe na sua reflexão. Muito obrigada. Quero cumprimentar o doutor Arnaud Lemay, presidente da Universidade de Paris 8, a professora da Universidade de Paris 8, Annick Allegret, Delphine Leroy e Armélie Andé, em nome de quem cumprimento todos os professores, alunos e alunas e profissionais dessa universidade. Quero cumprimentar minha querida companheira Janja e quero cumprimentar os meus ministros e ministras que estão aqui e cumprimentando o meu chanceler Mauro Vieira, eu cumprimento todos os ministros. E antes de ler o meu pequeno discurso, eu queria dizer uma coisa para vocês.
O Brasil é um país que poderia ser muito melhor, muito mais desenvolvido, se, na época necessária, a elite política que governava o país, a elite econômica, tivesse feito as coisas que tinha que fazer. Como vocês sabem, nós somos um país que foi o último a abolir a escravidão. Nós fomos o último a fazer a independência na América do Sul. Fomos o último a ter o direito de voto da mulher. E fomos o último a ter uma universidade federal. Enquanto o Peru teve a sua primeira universidade em 1554, o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920, que foi uma junção de várias faculdades e criada a Universidade Brasil para dar um prêmio de doutor honoris causa ao rei da Bélgica, que ia visitar o Brasil em 1920. Numa demonstração clara de que a elite daquela época não tinha nenhum interesse que o povo brasileiro pudesse estudar. Os filhos dos ricos tinham algumas poucas faculdades e tinham dinheiro para viajar para a Europa para estudar. Os filhos dos pobres iam trabalhar ou cortando cana, ou plantando café, ou trabalhando na fábrica, sem nenhuma perspectiva de estudar. Essa era uma coisa muito grave, porque em 1918, a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária. Então eu fico imaginando que tipo de elite que tinha o Brasil, que não levava em conta a necessidade da formação do seu povo, até para que o Brasil se transformasse num país competitivo, do ponto de vista industrial, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista de comércio. Mas não se pensava nisso. Quando, em 1932, São Paulo se rebelou contra o Estado Nacional e tentou fazer chama de Revolução de 32, Revolução Constitucionalista, e perdeu para o governo federal, os paulistas resolveram criar a USP de uma forma genial. Eles tinham perdido a guerra e resolveram dizer que, mesmo perdendo a guerra, eles iam governar o Brasil pela inteligência. E fizeram a USP, que é até hoje a mais importante universidade brasileira, de muito valor. Ela é a única que está entre as 100 mais importantes do mundo, que eu tenho orgulho de estar comigo aqui, meu ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que acaba de ser nomeado professor emérito da USP. Ou seja, e uma coisa importante que o professor Ricardo Lewandowski pode dar é que até há 15 anos atrás, a USP era uma universidade de brancos. Tinha muito pouco gente da periferia estudando na USP. Depois das cotas, depois do FIES, depois do ProUni, e depois também da contribuição do governador de São Paulo, que hoje é meu vice, a periferia começou a frequentar a USP. E hoje nós temos 50% ou mais de estudantes da USP, sabe, da periferia, e muitos negros e pardos. Ou seja, a universidade brasileira, ela aos poucos vai ganhando a cara da diversidade do nosso país e vai tendo a cara do Brasil verdadeiro. O Brasil da miscigenação, sabe, de mistura de indígenas, negros, europeus, que transformou o Brasil nessa raça animal bonita que nós somos hoje, alegre e otimistas. Isso é um pouco da história do Brasil.
Eu tinha uma obsessão, eu não tenho curso universitário, e eu tinha uma obsessão de que era necessário criar condições para que as pessoas mais humildes pudessem entrar numa universidade. E toda vez que a gente ia discutir, sabe, no orçamento da União, a gente percebia que o dinheiro já estava comprometido. E todas as vezes que a gente ia discutir, aparecia alguém que dizia assim: custa muito, custa muito. Ou seja, e nunca tinha dinheiro, tudo custava muito. E eu comecei a me perguntar quanto custou a gente não fazer as coisas no tempo que era necessário fazer. Quanto custou a gente não investir no fim do analfabetismo no Brasil? Quanto custou a gente não ter feito a reforma agrária na década de 50? Quanto custou a gente não ter feito mais universidades? E aí nós resolvemos então criar duas coisas importantes. O ProUni. O ProUni é uma mágica, porque nós pegamos as dívidas que as universidades federais, que as universidades privadas tinham com o governo e resolvemos transformar essa dívida em bolsa de estudos para que as pessoas da periferia, pessoas que tinham estudado em escolas públicas, pudessem, através dessa bolsa, ir para a escola. E foi uma revolução extraordinária, porque em menos de 2 anos e meio a gente já tinha mais de 2 milhões de jovens da periferia nas universidades brasileiras. E aí tinha um outro problema. Nós tínhamos uma coisa chamada FIES, que era um fundo de financiamento de bolsa de estudo, financiado por um banco brasileiro, que é a Caixa Econômica, um grande banco que cuida muito de habitação, saneamento básico. Mas quando o jovem ia precisar de dinheiro do FIES para poder pagar o seu estudo, o banco exigia um fiador, um avalista. Olha, todos vocês sabem que nem pai quer ser fiador do filho que é estudante, porque ele não sabe se vai pagar e o nome dele é que vai, sabe, entrar no processo. Então, o que nós fizemos foi uma coisa simples. O Estado assumiu a responsabilidade de ser fiador dos estudantes. E com isso, nós colocamos mais de 2 milhões de jovens nas universidades brasileiras. Eu não sei se é motivo de orgulho ou motivo de tristeza eu dizer para todo mundo que eu sou o único presidente da história do Brasil que não teve diploma universitário e sou o presidente da história do Brasil que mais fez universidade no meu país e que mais fizemos institutos. A honraria concedida por uma das instituições mais respeitadas do mundo é um marco que ultrapassa fronteiras e mostra que a voz do Brasil ecoa forte no cenário internacional. Um gesto que confirma o que muitos já sabem. Lula é gigante. E com ele, o Brasil também se agiganta. Muito obrigado. Deixe o like e se inscreva no canal para continuar informado. Até o próximo vídeo.